Olá, meu amigo e amiga! Uma das coisas mais bacanas de poder ter esse espaço para conversar com vocês todos os dias é essa possibilidade de poder compartilhar uma série de análises e de trazer uma certa tranquilidade quando muitas vezes muitas pessoas ficam num total desespero, numa total interrogação sobre situações que estão acontecendo aqui no nosso país e até fora do nosso país também. Aqui, desde o começo, quando a senhora Carla Zambelli, a condenada, se evadiu do território nacional, você não viu aqui no nosso portal nenhum tipo de abordagem do tipo: ah, ela se deu bem, a polícia nunca mais a alcançará, a lei nunca mais vai pegar a criatura, ela está impune, não vai acontecer nada, não terá repercussão nenhuma em outras coisas. Olha, tudo aquilo que eu conversei com vocês desde o primeiro encontro, as coisas estão se iluminando, estão se desenhando cada vez mais dentro daquilo que nós falamos aqui no nosso portal. E agora eu vou arrematar com mais informações e trazer outras também muito importantes aqui nesse nosso encontro de agora. Antes de mais nada, é sempre muito importante também convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Olha, temos coisas muito interessantes aqui em meio a essa história da senhora Carla, a condenada. Quest, veja a aprovação e reprovação de Lula por região, gênero, idade, estudo, renda, religião e raça. Olha, hoje nos telejornais nós veremos muitas análises sobre a popularidade do presidente Lula e do governo dele. Bom, como nós sabemos, esse governo tem muito mais entregas que está fazendo se comparado com o que foi o desastre do período Bolsonaro aqui no nosso país. Só para lembrar, né? A gente teve aqui essa notícia aqui, ó, mas não entra, não tem a menor relevância, não chama atenção de absolutamente nada, né? Que houve uma redução no preço da gasolina. E não foi pouca coisa não, porque o preço do combustível hoje está mais barato que no tempo que a figura do inelegível estava à frente da nação, isso com o processo inflacionário e com todas as turbulências econômicas, né? Petrobras reduz o preço da gasolina em 5,6%. Estou dando só um exemplo aqui, porque a grande interrogação é, ora, se o governo Lula tem muito mais entregas, está com muito mais determinação, é um governo mais humano, é um governo mais humanista, é um governo com uma série de preocupações, com uma série de pautas que foram desprezadas e foram massacradas nesse período do nefasto aqui no nosso país, por que a popularidade está nesse nível que a gente está vendo? Bom, é aquela velha sabedoria da vovó. Quem não se comunica, se estrumbica. Ou quem não é visto, não é notado. Não é por outra razão que desde o primeiro dia, vocês são testemunhas disso, eu tenho combatido, tenho aqui feito todo tipo de campanha, para que a comunicação do governo seja uma comunicação politizadora, que chame atenção, que rebata as mentiras, que venha para o debate político, para a disputa política. Bom, como vocês também já sabem, eu com outros amigos youtubers aqui que temos nossos canais, nós fomos a Brasília e fizemos lá gestões junto ao ministro da Comunicação Social. Estamos aguardando algum tipo de mudança na estratégia. As coisas ainda parecem muito tópicas. A gente vai voltar a fazer novas cobranças porque não se trata de defender o governo ou de defender Lula. Se trata de defender o nosso país, a nossa pátria, o Brasil. Isso não é pouca coisa, né? Ou será que nós devemos ficar sem falar absolutamente nada e corrermos o risco do Brasil ser entregue nas mãos desses criminosos que a gente está lutando todos os dias para irem para as cadeias, né? Então, como você já sabe, também eu não faço muitas análises de pesquisas aqui, porque elas são muito sazonais, elas têm uma série de componentes, explicações, mas elas servem também de alguma referência de que algo precisa ser feito nesse governo para que a comunicação atinja os objetivos, né, de garantir cada vez mais uma conscientização política no nosso país, né? Bom, entrando aqui na senhora Carla Zambelli, ou no assunto Carla Zambelli,
eu conversei com vocês que muitas pessoas estavam argumentando, eu fico no desespero, no alarmismo, olha, se deu bem, acabou o Brasil, a justiça foi para o brejo, o ministro Alexandre de Moraes dormiu no ponto. Até críticas pesadas ao ministro Alexandre de Moraes eu vi nas redes sociais, que é uma coisa absolutamente irracional, porque ele está praticamente conduzindo, gente, essa guerra, a gente não pode chamar de outro nome, né? Praticamente sozinho. Os grandes veículos de comunicação têm um tratamento jornalístico, não tomam partido, não enfatizam contra o que se está lutando aqui no nosso país, a importância de se fazer justiça para mandar para a cadeia essas figuras que quiseram e ainda querem destruir a nossa democracia. Então ele está ali, ele não é afiliado a nenhum partido político, não tem nenhum partido político dando suporte, a sociedade se manifesta através das redes sociais e através de canais como o nosso portal. E o presidente Lula, felizmente, apresentou também seu apoio, chamando a atenção que nenhum tipo de interferência externa será tolerado aqui no nosso país. Não vamos ficar assistindo qualquer tipo de ameaça à soberania nacional como se fosse uma brincadeirinha, né? Então isso é uma coisa muito positiva, mas enfim, quando nós lemos aqui os tratados de extradição, que eu comentei com vocês e mostrei mais cedo, tem uma série de dispositivos aqui que não dão à senhora Carla Zambelli nenhum tipo de garantia dela ficar na Itália, não. Dela escapar lá incólume. Falei com vocês, inclusive, mais cedo, que a decretação de uma prisão preventiva aqui pode ser executada lá na Itália. Ela pode ser presa lá. E até conversei com vocês, né, em tom de brincadeira, torcendo, olha, tomara que ninguém da direita esteja vendo aqui o nosso papo, porque se alertarem a criatura, está arriscado ela não ir mais para a Itália, porque o alerta vermelho já está acionado e o destino dela seria os Estados Unidos, ou permanência nos Estados Unidos. Mas será que a permanência dela garante ela ficar em liberdade por lá também? Eu estou dizendo para vocês que não. E agora, com muita satisfação, estou vendo a coluna do professor Walter Maierovitch. Zambelli tem chance zero de não ser extraditada se for para a Itália. Então, ela não sabe falar italiano, ela nunca trabalhou na Itália, ela é considerada ainda na gradação de nacionalidade pela legislação italiana, uma brasileira, preponderantemente uma brasileira com um resquício de cidadania italiana. Eles fazem essa gradação lá na Itália. Aqui nós não temos essa gradação do cara ser mais ou ser menos. Lá não. Até porque muitas pessoas têm se utilizado desse expediente para conseguir um passaporte europeu, né? A gente sabe disso no Brasil, enfim. Já que a legislação lá permite isso e muitas pessoas queriam ter passaporte europeu, enfim, é legítimo que as pessoas façam isso. Mas para escapar da justiça, aí é outro departamento. Então nós temos tratado de extradição, então ela provavelmente deve estar repensando hoje. E o que eu falei aqui para vocês? Que quando ela disse em entrevistas que ela estava transferindo as redes sociais dela para a mãe, para o filho e tal, que ela iria quebrar a cara, né? E aqui tem uma coluna muito interessante hoje, aqui no MSN, Zambelli, o deboche e o tiro no pé. Pois bem, a senhora Carla Zambelli esperou o contato está vindo. Agora, a extrema-direita está em pandemônio. Quando a gente vê essa criatura aqui, olha o desespero dele, porque essa gente, eles têm uma ignorância profunda. E eles se assessoram com quem, do ponto de vista jurídico? Com o senhor Ives Gandra Martins, com o Deltan Dallagnol, com a juíza foragida, a Ludmilla, com essas figuras todas, o Dudu Bananinha, e aí ficam todos embananados, com o Silas Malafaia, e enfim, esperam o contato vem. E aí o senhor Gustavo Gaia está desesperado hoje, porque ele está vendo acontecer aquilo que nós dissemos aqui no nosso portal que iria acontecer. Se ele assistisse a gente, ele não ficaria tão chocado, né? Talvez até avisasse a Carla Zambelli. Vamos ver aqui o desespero da criatura? Vamos lá. No bloqueio dos canais abaixo da Carla, com multa de 2 horas. Eu só acho que tá rápido aqui a velocidade do rapaz aqui, né? Vou colocar na velocidade normal. Vamos lá. Fala, a multa diária de 100 mil reais. Em 2 horas tem que bloquear todos os perfis da Carla. Só que ele bloqueou do filho da Carla. Olha que loucura. Ele determinou o bloqueio do Instagram do filho de 18 anos da Carla e da mãe da Carla Zambelli. O que o filho e a mãe têm a ver com a história? Senhor Gaia, o senhor também é uma pessoa com pouca inteligência e caráter juntos, né? Muito diminutos.
Então, se eu tivesse a percepção que ela disse que transferiria a responsabilidade, o domínio dos seus canais para a mãe e o irmão, ou o filho, que obviamente ela colocou na mira da justiça que isso tudo fosse bloqueado. Vai ser difícil para a mãe da Carla Zambelli, para o filho, para o irmão, se desvencilharem disso. Vai haver uma confusão patrimonial, mas vai ficar todo mundo encalacrado. Agora vamos ter que explicar muitas coisas, né? Vamos lá. Que loucura é essa? Onde, primeiro, prisão preventiva sem flagrante de crime inafiançável para uma deputada. Olha só, isso já foi decidido há muito tempo atrás, desde o escândalo do Mensalão, quando o senador Delcídio do Amaral, ele foi preso preventivamente e lembrem-se que naquele momento há registros na internet de Dudu Bananinha, junto com seu papai Bolsonaro, comemorando a decretação da prisão preventiva. Enfim, isso já foi, já outros precedentes, então, olha, por aí não vai dar também não, seu Gaia. Manda bloquear todos os bens dela, todos os bens, e manda derrubar os perfis do Instagram do filho e da mãe. Como nós chegamos nesse ponto? Os criminosos têm dessas coisas, eles chegam nesse ponto e aí tomam a pancada, né? Mas eles ficam tentando iludir nesses canais da extrema-direita. Olha, estamos na ditadura. Olha, gente, esse mês de junho, como eu disse para vocês, seria o mês de festas juninas. Muita gente pulando a fogueira, tomando quentão, né? Comendo ali a sua canjiquinha, ali do lado de outras canjicas, enfim. Então, festejarão ali os santos padroeiros, às vezes vão ver os foguinhos aqui, outros acolá, mas serão fogos certamente de comemoração quando a gente vê algumas figuras ficarem mais encalacradas. Enfim, é o que está sobrando para essas figuras, apenas um desespero que vai ter um fim, vai ter uma hora que essa gente, quando for para a cadeia, eles vão ficar fazendo o quê? Vão continuar esperneando, atazanando o juízo da gente? Bom, aí é problema deles, né? Eles que procurem psiquiatras ou procurem algum tipo de apoio, né? Já conversei com vocês mais cedo que a direita também lá fora está complicada, né? O Musk brigando com o Trump, vamos ver o que vai dizer isso. Quando ele diz para o Trump que não aguenta mais, a coisa ficou complicada. E o Musk botou muita grana na campanha do Trump, né? Mais de 150 milhões de dólares. E agora tomou uma rasteira. Bom, vamos ver como vai dar, né? Dudu Bananinha já está mudando de discurso também. Eduardo Bolsonaro, não sou lambe-botas de Trump, mas estou seguro nos Estados Unidos. Ele nem reagiu, o presidente Lula, na base da pancadaria, não, né? E aí um fato que está chamando muita atenção aqui no Brasil, pelo menos pelos olhares da grande mídia, como vassalos daquilo que vem de Washington, é essa eleição para juízes no México, que eu comentei aqui com vocês, que é mais uma etapa do avanço social, do avanço de várias pautas, de uma politização da sociedade, que quebrou uma hegemonia oligárquica do Poder Judiciário no México. Para vocês terem uma ideia, gente, o Poder Judiciário no México inteiro é composto por 50% dos parentes dos magistrados. Então, isso não é pouca coisa, né? Só que aqui no Brasil, o couro comeu alinhado com as críticas que vêm lá de Washington. O governo americano também manifestou muito desconforto ou desaprovação a essa eleição lá no México. Aqui o Estadão e o Globo vão falando a mesma língua, né? Que é o Globo aqui, ó, também criticando que eleição de juízes lá. A escolha de juízes pelo voto popular no México é péssimo exemplo ao mundo. Olha só, o voto popular é um péssimo exemplo. Então, dá para vocês entenderem como é que é a visão escravocrata dessa gente? Só que lá no México o que acontece é o seguinte, quem está pulando é a extrema-direita lá. Esse aqui é um canal muito assistido lá no México, esse aqui é uma coluna do Álvaro Delgado Gomes e do canal chamado Sin Embargo. Vou pegar só esse trechinho aqui para vocês, vamos lá. La derecha mexicana está muy rabiosa. A direita mexicana está muito raivosa, né? Y también está muy derrotada. De esto se trata el día de hoy. É o seguinte, a visão dos progressistas é completamente diferente. Quem foi eleito lá para a presidência do Supremo Tribunal do México é um indígena, quer dizer, um advogado, um militante de causas indígenas, meio ambiente, causas comunitárias, e agora vai ser o presidente da Suprema Corte do México.
é um vento muito diferente que está soprando por lá, né? Ha sido imposible apenas un lustro atrás. El abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz encabezaba el programa de resultados electorales preliminares con la mayor votación entre los É 2.682. um advogado militante com origem indígena. Então, enfim, são ventos que estão soprando e ventos que a gente deve pegar também para nos refrescar um pouco, né? Eu vou voltar a esses debates novamente, a senhora Carla, lamento, a senhora vai ter problemas, tá? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, o mês de junho promete. Até lá, tchau.